Eu sou Mônica Bernardi e este é o Encontro com o Legislativo, o programa onde você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse encontro, toda semana, eu, você e o vereador que te representa. Por aqui você vai acompanhar as ações dos vereadores de Viçosa dentro e fora da Câmara Municipal. E a sua participação está garantida. Você pode enviar uma mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela. Ou deixar o seu recado pelas mídias sociais da Câmara Municipal. Não deixe de participar. E veja agora o que foi destaque na reunião dos vereadores desta semana. Abrindo a 36ª reunião ordinária da Câmara, o presidente da Casa, vereador Edenilson Oliveira, pediu 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Bruno Lourenço Cardoso, morador da comunidade do Paraíso e primo do vereador Marco Cardoso. Na tribuna livre, o ex-vereador Hélder Evangelista falou sobre o trânsito na Avenida Joaquim Lopes de Faria. Ele leu uma carta com reclamações dos moradores. Sobre caminhões e motos, trata-se de caminhões da mineradora que começam a circular bem cedo, em torno de 5h30 até mais ou menos às 23h30. Alguns não estão cobertos com lonas e as mesmas estão dobradas ou enroladas em cima da carroceria. Além disso, a falta de respeito dos motoristas, caminhoneiros, motoqueiros, motoristas de carro convencional e que desde cedo fazem uso abusivo das buzinas na avenida toda. E o que é pior, bem próximo ao hospital, São João Batista. Jomar Vieira Júnior usou a tribuna para criticar o atendimento nos órgãos públicos. O entregador, ele estava na via, como dá para ver, certo, né, na mão certa, no local certo, e o carro da prefeitura saiu da prefeitura, acertou ele e, como dá para ver perfeitamente nas imagens, ele fugiu. Mas eu, enquanto cidadão, eu fiquei pensando, cara, se eu precisar do poder, se eu precisar do amparo da polícia, se eu precisar do amparo da Polícia Civil e Militar, é esse tipo de tratamento que a gente vai ter? De não atendimento? De nem assim, não me deram nenhuma informação assim, olha, por causa disso, eu não posso te atender, simplesmente volte amanhã. Para fechar a tribuna, Luiz Felipe Santos falou sobre a tenda solidária e de luta pela vida. E a gente, objetivamente, né, a gente monta essa tenda em alguns espaços e coloco a faixa. Doe o que puder, leve o que precisar. Então, se você pode levar alguma coisa, você tem condição de levar. Você leva. Se você está precisando, né, eu falo para todo mundo, se vocês estão precisando, vocês podem ir lá pegar esse alimento. Ao longo do pequeno expediente, foi comentado sobre o evento de encerramento do Parlamento Jovem Viçosa 2021, que aconteceu na segunda-feira. O vereador Bartomélio Martins, coordenador geral da Escola do Legislativo, e o presidente Edenilson destacaram a importância do projeto. Ontem tivemos a alegria de fazer a certificação dos jovens do Parlamento Jovem, né, do PJ. Fico muito feliz. Nós tivemos aí, então, a certificação de mais de 20 adolescentes e jovens. E é muito importante fazer parte de um parlamento jovem de grande importância. Nós tivemos lá na pessoa do Tiago Salatiel, aluno de São José do Triunfo, que muito abrilhantou lá na Assembleia Legislativa, né? Representou Minas Gerais, representou Viçosa muito bem representado. Aqui no estúdio, o programa recebe o vereador Daniel Cabral, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, da Câmara Municipal, e o nosso convidado, um dos nossos convidados do programa de hoje, Franklin Abreu, vice-presidente da Casa do Empresário. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Franklin, a Casa do Empresário lançou, né, recentemente, acho que há 2 semanas, se não me engano, no máximo 3, uma campanha, né, voltada para a questão das doações. O que a gente vinha percebendo é uma invasão pelo calçadão com relação a esses pedidos. A gente sabe que é um momento
muito difícil, né, para as pessoas, para as instituições. Então vamos lá, nome da campanha, qual o objetivo, enfim. A campanha, né, ela iniciou tem já um pouquinho mais de 2 semanas, mas está dentro desse período. O objetivo nosso da campanha, né, Cidadão Legal Doa Aqui, a campanha teve o objetivo de poder agregar todas as instituições, as associações que trabalham em prol da cidade de Viçosa, que estão aqui há muitos anos batalhando pela melhoria, não só das pessoas com vulnerabilidade social, mas para fazer o melhor para a cidade, com relação à educação, com relação ao ensino. Nós juntamos 28 instituições que têm um cadastro na prefeitura, são instituições que já têm renome na cidade e que muitas vezes a gente esquece que elas estão aí e às vezes você fica pegando no imediatismo de alguma pessoa que te abordou na rua, você achar que aquela doação que você está fazendo pode fazer um bem para uma pessoa. E realmente pode. Mas a gente queria que as pessoas de Viçosa ajudassem os nossos irmãos daqui, as nossas pessoas que têm necessidades aqui na cidade também. Então, e que são muitas. E que são muitas e que aumentaram, assim, o número aumentou muito, né, por causa da pandemia. A prefeitura está fazendo um trabalho muito bom, tentando captar mais essas pessoas, mas nós dos bares e restaurantes, a gente pode falar que a gente está tendo uma visão diferente e rápida disso, que aumentou muito o número de pessoas que vão aos locais pedir alimento. E são pessoas que têm um lar, são pessoas que chegam com roupas diferentes cada dia, elas têm um chuveiro para tomar banho, não são moradores de rua, mas são pessoas que entraram, né, na vulnerabilidade social ou perderam a fonte de renda e estão naquele setor ali que muitas vezes a prefeitura ainda não consegue enxergar por a pessoa não ser morador de rua, não ser totalmente dependente, muitas vezes não tem a documentação necessária. Então, esse período de transição, né, elas procuram essas ONGs que ajudam muito, são muitas creches, tem o Rotary, tem uma lista, né, um panfleto que nós deixamos nas empresas, com 28 empresas, e para a pessoa fazer uma doação consciente. Não que você não deva doar para uma pessoa que te aborda, mas o dinheiro nosso é suado, é batalhado. Então, se você quer fazer um bem, faça uma doação consciente de uma empresa concreta, uma empresa honesta, que vai fazer o encaminhamento correto da sua doação. Parece também que instituições, ONGs de outras cidades estavam aqui também. Isso também foi visto como um problema. O problema não é ter outras instituições de outras cidades aqui, né? Porque a pessoa ela faz doação onde ela achar melhor. O que a gente está tentando fazer é que o dinheiro das doações fique na nossa cidade, não vá para Juiz de Fora, para o Rio de Janeiro, porque eles têm pessoas que fazem doação lá também. Lá também. Então, nossa vulnerabilidade social, Viçosa é uma cidade acolhedora, então sempre teve esse perfil, né? De ajudar o próximo, por ser uma cidade com um nível intelectual maior por causa dos estudantes. Então, assim, a gente sempre teve esse âmbito de ajudar as pessoas. E o problema surgiu no modo de abordagem que estava acontecendo, que começou a incomodar algumas pessoas. E a partir desse gatilho, né, de pessoas que transitavam e estavam principalmente no calçadão, que é um local muitas vezes, a gente pode se dizer de lazer, porque a pessoa gosta de ficar transitando. A gente fala que as pessoas de Viçosa gostam de ir para o final e para o início do calçadão e vão conversando, e vão interagindo. É um local de encontro, né? Sim, sim. E, então elas estavam perdendo o direito de ir e vir tranquilamente, porque elas estavam sendo abordadas muito incisivamente por essas pessoas. Então, não que as pessoas estejam erradas em abordar outras pessoas, elas estão dentro da lei, né? E só para a gente entender, a gente sabe da importância das instituições caminharem juntas, numa parceria, e aí ter a Câmara Municipal e a Prefeitura enquanto aliados, de onde vem essa necessidade, né, da Casa do Empresário de fortalecer essas parcerias? Ou seja, o que a Casa do Empresário espera dessas duas instituições, né? Isso, é muito interessante a gente trabalhar em equipe, em conjunto e sempre, porque aumenta a credibilidade, né, e beneficia todo mundo. Quando você tem ações separadas, você acaba tendo menos engajamento das pessoas. A prefeitura, né, e a Câmara, elas têm muita demanda, o tempo inteiro tendo demanda. Então a Casa tem um papel de muitas vezes instigar
e provocar a prefeitura ou a Câmara a fazer algo que muitas vezes eles podem não estar vendo ou atentos porque eles têm muitas demandas para serem feitas. Então, a casa, né, tem trabalhado com uma parceria muito boa com a prefeitura, muito boa com a Câmara, tem dado muito certo, porque nós temos nos ajudado em relação a todas as campanhas. Inclusive, a prefeitura também procura a casa para apoiar em algumas ações, porque nós temos um canal de comunicação muito mais rápido com os empresários. E acaba gerando mais credibilidade para todos os setores. Então, assim, unidos todos somos mais fortes, né? E é uma via de mão dupla. É uma via né? de mão Sempre. dupla. Vereador, o papel da Casa Legislativa, da comissão, porque o que a gente percebe é que, efetivamente, o que o Poder Legislativo poderia contribuir numa campanha como essa é uma iniciativa de projeto de lei, né? Somos uma casa de leis. Então, na sua avaliação, como é que pode nascer um projeto aí, né? Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer, Mônica, mais uma vez, por estar participando do seu programa, saudar todos aqui os convidados e principalmente você aí de casa que está nos assistindo. É sempre uma honra estar aqui conversando sobre essas questões da cidade. Nós é que agradecemos. Bom, essa questão ela é muito interessante. A gente fala, né, da Casa Legislativa, né, uma casa de leis. Né, a gente tem que analisar todos os cenários porque nem sempre, talvez, é necessário a gente criar uma lei. Né? Nesse caso que a gente está avaliando, por exemplo, no município de Viçosa, como bem falou Franklin, a gente tem hoje uma questão em Viçosa em que muitas instituições de fora estão vindo para a nossa cidade, principalmente ali no principal setor, corredor comercial da cidade, e tentando, de certa forma, buscar arrecadações para levar para suas instituições para fora da cidade. E a gente sabe que Viçosa, né, o cidadão viçosense, ele é um povo em que ele está comprometido em ajudar o próximo. A gente vê que todas as campanhas que nós fazemos na cidade de Viçosa, elas, de certa forma, elas funcionam muito bem. Né? A gente... E como o Franklin disse, né, é um povo acolhedor, exatamente, acostumado a acolher. Exatamente. Né? E hoje a gente está vivendo um cenário muito difícil na cidade de Viçosa. Né? Eu acho que no país como um todo, que é a questão da pandemia, fez com que muitas outras pessoas viessem a estar em condições de vulnerabilidade social. Então, hoje a gente precisa, o que a gente precisa, de certa forma, nos unir, né, todas as entidades, o poder legislativo, executivo, junto com as entidades da cidade, como é o caso da Casa do Empresário, para que a gente consiga cada vez mais ajudar essas pessoas da nossa cidade que estão precisando. E aí, dentro desse contexto, a gente está fazendo essa campanha junto com a Casa do Empresário, junto com a Prefeitura, para que a gente consiga mostrar para a cidade que nós temos instituições muito consolidadas, ONGs, o que a gente chama do terceiro setor, né, que são ONGs, entidades, que elas prestam um serviço que muitas vezes o poder executivo, legislativo não dá conta de suprir, e a gente necessita dessas ONGs para estar nos ajudando, para cuidar dessas pessoas. E a gente quer fortalecer essas instituições da nossa cidade. Então, o que a gente quer? A gente não quer de jeito nenhum que as pessoas parem de doar. Pelo contrário, a gente quer fortalecer as nossas ONGs, enfim, o terceiro setor na cidade de Viçosa. E a gente tem trabalhado, isso é uma pauta até do presidente da Casa Legislativa Municipal, onde a gente pensou-se em criar algum projeto de lei para que a gente regulamentasse esse fluxo de pessoas hoje no calçadão. E a gente vê que o povo de Viçosa se incomoda também, né? Imagina você estar no calçadão, você passa hoje, você é abordado por quase umas 5, 6, 7 pessoas, do começo até o fim da ponta. Isso é desconfortável também, né? É óbvio que as pessoas têm total direito de ali abordar umas às outras, como bem o Franklin disse, mas isso de certa forma gera um incômodo. Então tem alguns entraves, né? Eu, enquanto presidente da CCJ, quando você vai trabalhar em um projeto de lei, acima de tudo você tem que ver a constitucionalidade desse projeto. E nós vamos falar disso com mais detalhes já daqui a pouquinho. Nós agradecemos, Franklin, o programa agradece a sua participação, desejamos sorte na campanha. Obrigado. Tá? Já no próximo bloco, não saia daí, nós vamos conversar sobre o papel da Prefeitura nesta parceria e continuamos aqui com o representante da Câmara Municipal, o vereador Daniel Cabral. Até já.
Nós estamos de volta e neste segundo bloco recebemos o secretário de Administração e Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Viçosa, Luan Campos. Luan, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, ter a Prefeitura aqui no programa. Muito obrigado, Mônica, agradeço desde já o convite e muito obrigado também ao vereador Daniel, né, por sempre estar com a gente aí. E o Daniel continua aqui com a gente nesse bate-papo. Luan, a conversa é sobre a campanha da Casa do Empresário e a gente queria ouvir a Prefeitura nesse sentido. Então, assim, como a Prefeitura, muito antes de ver a campanha, como ela vê essa questão das doações, das instituições no município e, claro, né, essa parceria aí, desse fortalecimento da campanha de iniciativa da Casa do Empresário. Sim, perfeito. Mônica, o povo de Viçosa, né, como é sempre dito, é muito solidário, então a gente tem isso, né, conosco de doar, de ajudar a quem precisa. O momento é um momento que requer mesmo essa solidariedade, a pandemia, a crise, enfim, todos esses aspectos trouxeram para a gente uma necessidade da gente olhar um pouco mais o outro, né, com um carinho especial. Acho que a palavra é empatia, né? Empatia, exatamente, é essa a palavra. A gente precisa ter essa empatia, precisa olhar um pouco mais para o outro. Porém, o que acontece? O município, o papel do município é fiscalizar e aplicar as políticas públicas aqui. Então, quando a gente fiscaliza, averigua pessoas em situação de rua ou, né, como a própria Casa do Empresário sempre diz, pessoas que de repente não são moradores de rua, mas que necessitam desse auxílio, fazendo, né, pedindo ajuda ou outras instituições de fora, fazendo essa solicitação, a gente pensa que assim, a gente tem muitas instituições hoje que talvez não sejam nem de conhecimento do próprio cidadão que atuam nesse segmento. Então, não é o nosso interesse retirar o trabalho, o desenvolvimento do trabalho social que outras instituições de fora fazem, mas a gente quer sim fiscalizar e fortalecer essa atuação das instituições que estão aqui, porque são instituições que olham para o município, são instituições que muitas vezes estão cadastradas junto à Secretaria de Assistência Social do município, ou seja, já são parceiras da Prefeitura de Viçosa, independentemente da gestão, né, que esteja corrente, mas que já fazem um trabalho em parceria com o poder público. Então a nossa ideia é realmente fortalecer esse vínculo, né, atuar como fiscalizador, né, para que esse dinheiro que a população doa de boa fé, ele possa ser bem aplicado. Muitas vezes a pessoa doa para uma pessoa que está pedindo na rua e você não sabe o histórico daquela pessoa. Talvez ela esteja precisando de um auxílio maior, talvez ela não esteja precisando. Então a gente tem diversos casos. Pode parecer, num primeiro momento, assim, poxa, mas estão transferindo para o cidadão algo que é do poder público, né? Então, assim, como é que a gente trabalha isso, sabe? Como é que a gente consegue dizer, olha, é algo dividido? Porque a doação, ela já acontece, né? Então, assim, eu acho que isso também precisa ser fortalecido. Daniel, como é que você vê isso, assim? Eu acho que, como bem colocou o Luan, a gente está num período muito difícil, né, com essa questão da pandemia, e o momento é de união. O momento é de união e a gente sabe hoje que, de certa forma, em algumas ocasiões, o poder público, de fato, ele não consegue dar conta de toda a demanda. Hoje é muito complexo, são muitas áreas, são muitos problemas que surgem um atrás do outro. Então a gente tem essas entidades, essas ONGs dentro da cidade de Viçosa, que estão consolidadas, como bem disse o Luan, elas já têm um vínculo com a assistência social, que é muito bom, isso é fundamental, né? Elas são parceiras já do poder público e a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Então isso é fundamental, essa campanha ela é muito importante, né? Eu acho que se a gente tem o poder executivo, poder legislativo, junto com a classe comercial da cidade, pensando formas de dar mais assistência para as pessoas, isso é muito bom, isso é muito bem-vindo, né? E eu acho que isso, inclusive, é um passo para que a gente supere essa crise que a gente está vivendo, né? Porque a gente sabe que tem um pós-pandemia agora, e a gente mais do que nunca, junto com o Poder Executivo, Legislativo, com todas as ONGs que a gente chama do terceiro setor, a gente vai ter que se unir, porque no final todo mundo quer a mesma coisa, é que ninguém passe fome, é que todo mundo tenha uma qualidade de vida, e é isso que a gente está buscando junto entre esses poderes, né? O Poder Legislativo, o Poder Executivo, enfim, toda a cidade como um todo. Nós estávamos falando então do papel da Câmara efetivo e aí eu disse, Daniel, você completa no segundo bloco.
Vamos lá. Partiu da iniciativa do presidente da Casa, inclusive, a gente eventualmente elaborar um projeto de lei para que houvesse uma fiscalização por parte dessas entidades, dessas ONGs de fora da cidade, que venham aqui, né? Geralmente elas ficam ali no calçadão, abordando as pessoas, e a gente queria uma forma de fortalecer mais as nossas entidades daqui da cidade. Só que tem alguns problemas técnicos, vamos assim dizer, né? A gente, acima de tudo, constitucionalmente falando, nós não podemos impedir o direito de ir e vir de ninguém. Então bate nessa tecla em relação a esse projeto de lei. Então, a gente não pode proibir que nenhuma entidade venha aqui e aborde as pessoas da nossa cidade, faça suas respectivas arrecadações aqui. Só que é muito interessante que o Poder Legislativo, o Poder Executivo nem sempre trabalha com leis. Acho que a melhor ferramenta é a educação, é a conscientização. E essa campanha é muito brilhante, que parte do Executivo, do Legislativo, junto com a Casa do Empresário, tem até Amigos do Bem, você tem todas as ONGs que são parceiras. Então eu acho que é muito importante. Falava em 28, quer dizer, um número considerável, é muito importante para as pessoas conhecerem, porque cada uma delas trabalham com uma respectiva área. Porque hoje, né, o Luan sabe muito bem disso, você está ali dentro de uma administração pública, são N causas, são N problemas, desde causa animal, saúde, educação, segurança. E essas entidades, elas trabalham em várias dessas áreas, né? A gente tem a Sovipa, da causa animal, a gente tem ONGs relacionadas à questão da saúde, à educação. Então, se a gente consegue fortalecer, é como se elas fossem um braço direito ali do poder público. Luan, e aí a pergunta é a mesma. Trabalhar em parceria, né? Fortalece o município, fortalece o executivo nesse papel de realizar, de fiscalizar, ou seja, independente do projeto de lei, dá para trabalhar assim, quer dizer, é importante, né? Absolutamente, com certeza, Mônica. E assim, o Daniel tocou, né, num assunto muito importante. Eu costumo dizer isso em muitas falas minhas, que tem momentos em que o poder público, independente, como eu sempre falo, independente da gestão ou de quem sejam os personagens, os atores, né, desse processo, o poder público nem sempre consegue chegar em todos os pontos. Então a gente precisa muito do terceiro setor, da iniciativa privada, para poder ajudar o município a detectar quais são os gargalos, quais são os problemas. Então muitas vezes, Mônica, a gente tem bairros, comunidades, pessoas que necessitam de um auxílio e talvez elas não tenham o direcionamento ideal. O que elas fazem? Eu preciso colocar comida na mesa, então eu vou lá no calçadão, por exemplo, fazer o pedido para quem estiver passando. E muitas vezes a ação social tem uma distribuição de cestas básicas, um programa de Bolsa Trabalho, uma reinserção no mercado junto à Secretaria de Desenvolvimento. E o papel da Câmara, como órgão fiscalizador, ele é essencial nesse aspecto. Casa do Empresário, obviamente, detectando, ajudando a gente a formatar, né, as campanhas, né, uma parceria que tem dado certo durante toda essa gestão, e a Câmara, assim, no papel de fiscalizar, de identificar o que está sendo feito, o que não está. Como o próprio Daniel disse, a questão de termos uma lei para regulamentar ou não é um processo, claro, que a gente vai avaliar, mas independentemente disso, é importante fiscalizar, é importante saber onde essas pessoas estão, quais são as necessidades, para que as instituições do município possam ir direto ao ponto. Como eu disse, né, o município nem sempre vai conseguir chegar em todos os pontos e identificar cada problema. Essas instituições, sim, elas vão ter um relatório caso a caso. E eu acho que vai além, né? A gente tem todo um comércio local, né? Exatamente. Estamos em dezembro, temos o comércio ambulante também. Sim. E ninguém, todo mundo precisa trabalhar, né? Então eu acho que essa regulamentação, enfim, essa conscientização, ela vem também num momento muito propício, né? Estamos em dezembro, né? É um momento em que o comércio espera, né, uma maior arrecadação, enfim. Então, eu acho que vem nessa construção também, né? Sim, eu acho que é o momento, dezembro é o auge ali, onde tudo... Né, as pessoas geralmente fazem maiores doações, né, a gente está preocupado mais ali com a questão do próximo. Enfim, a cidade ela se mobiliza mais nesse sentido. Eu acho que vem em um bom momento, justamente para a gente trabalhar coletivamente, unir esses esforços, para, como bem disse o Luan, a gente conseguir detectar, né, e ajudar quem mais precisa nesse momento, né, do fim de ano. Falando em doação, agora de poder para poder, ótimo, né? O presidente ontem anunciou a devolução, as pessoas precisam entender, o dinheiro vem do Executivo para o Poder Legislativo e ele está devolvendo o valor, devolveu, de R$100 mil
já com a destinação para aquisição de cestas básicas. Importante a parceria, importante a doação, e aí a gente retoma isso. Então, quer dizer, o poder público faz o que cabe a ele, o que é possível dele fazer. Já tem uma noção, Luan, de quantas cestas serão adquiridas, como será a distribuição, enfim, vão ser destinadas à assistência social, né? Sim, sim, com certeza. Primeiramente, antes de mais nada, quero aqui fazer o agradecimento, né, ao Daniel, né, mas também faço o agradecimento aqui especificamente ao presidente da Câmara, o vereador Edenilson, né, pela gentileza, pela comoção, né, pela transparência, né, principalmente na devolução desse recurso, né, que é parte de um repasse que o município realiza para a Câmara. Sim. E a Câmara, obviamente, né, não fazendo a utilização, gentilmente fez essa devolução do recurso. É muito importante, Mônica, a gente frisar que, assim, esse ano nós fizemos a aquisição, a gente tem uma previsão agora até o final do ano, de quase 10 mil cestas básicas. Nossa. Então, é um quantitativo muito alto. A gente não sabe mensurar exatamente os valores, porque nós temos um período de inflação, então tudo flutua muito, né? E, obviamente, a gente faz um processo licitatório para a aquisição dessas cestas básicas, com a maior transparência possível, aberto, né, a todo cidadão que queira realmente, né, a transparência desses dados, mas, assim, nós temos uma previsão de 10 a 12 mil cestas básicas para o próximo ano, porque a situação, o vereador Daniel acompanha, você, claro, obviamente acompanha também, e todos, né, os espectadores acompanham, a situação econômica do país, ela segue numa situação muito delicada. Então, hoje, né? Gravíssima. Então, a gente precisa amparar aqueles que necessitam. Então, nossa previsão é de manutenção ou até ampliação, porque o pós-pandemia, como o Daniel bem frisou, ele ainda é uma incógnita para a gente. Novas variantes, comércio permanece aberto, tudo ok, como é que vai ser essa retomada, entendeu? E a gente vai precisar amparar a pessoa que necessite. Então, assim, o valor de 100 mil, ele é parte integrante do nosso planejamento de 10 a 12 mil cestas básicas. Obviamente que ele não vai ser necessário o suficiente para fazer a aquisição talvez de todas as cestas, isso quer dizer, 100%, mas é um valor que ajuda, né, demais. Nossa, é uma contribuição sem igual. Além do valor econômico, quantitativo, tem o valor também sentimental. A gente perceber aquela empatia que você comentava, do legislativo entender uma necessidade do executivo e repassar parte de um orçamento para que a gente possa fazer essa aquisição. Senhores, chegamos ao fim. Eu agradeço imensamente, vereador, pela sua prestatividade com o programa, tá? É sempre muito bom recebê-lo aqui. Luan, sem palavras para agradecer. Obrigada. A gente sabe que é um programa do Legislativo, mas a gente sabe também que os poderes precisam caminhar juntos para um trabalho de desenvolvimento para a cidade. Então, em nome do Encontro com o Legislativo, eu agradeço a presença de ambos. A gente agradece e coloca sempre à disposição. Muito obrigado, sempre à disposição também, Executivo de portas abertas. Obrigada. O Encontro com o Legislativo fica por aqui. Eu espero você na próxima quinta, às 6 da tarde.